Legal, Theo. Ok. Tem tanta coisa que eu queria prosear com você antes de entrar na sua pesquisa do doutorado. No A Walter Amazônia dá muito Benjamin. assunto. Dá. Mas eu queria perguntar um pouquinho sobre... Primeiro que eu estou curioso com o violão que você tem aí lá atrás. Você toca violão? Não, a música aqui em casa é responsabilidade da minha esposa. Eu estou há séculos para aprender. Um dos meus projetos de pandemia era aprender a tocar violão, mas, enfim, outros projetos entraram no lugar, mas eu não abandonei ainda. Ele está ali para me lembrar que eu preciso aprender, mas música é com a minha esposa. Rapaz, mas que interessante, é uma bela história de amor, hein? Você ter conhecido a sua esposa no Teatro Amazonas. Que legal. Ó, uma vez eu estava andando, eu fui dar aula aí em Manaus, e eu terminei na sexta e ia dar aula na segunda de novo. Aí eu fiquei o fim de semana ali, pus uma bermuda, fui tomar cerveja ali, ali tá cheio de bares, né, no entorno do teatro, e estava andando de bermuda, e geralmente o pessoal vai muito, assim, bem vestido lá para o Teatro Amazonas. E eu estava andando assim, e eu não sabia que ia acontecer uma ópera. É o Festival de Ópera, bem famoso aqui. Mas então, e o segurança lá de terno assim, virou e falou assim: ei, falou para mim, você não quer entrar? Eles estavam puxando a população, olha que legal, puxando a população, as pessoas que transitavam por ali. Eu falei: eu não posso, eu estou de bermuda. Ele falou: não, hoje está liberado. Cara, eu subi de bermuda e fui para um camarote, estava tudo liberado. É assim, foi uma noite inesquecível. Eles, se não me engano, é o Barbeiro de Sevilha, né? Não sei. E na medida em que era cantado uma cantora lírica, assim, cantando maravilhosamente, eles colocaram uma legenda, traduzindo embaixo, ficou muito legal. Não esqueci mais. Aí eu saí e fui tomar minha cerveja depois. Ô, Theo, e você trabalhou com teatro? Sim, pois então. A minha formação, você perguntou do mestrado, né? O meu mestrado foi em filosofia na UFRJ, meu doutorado acabei de terminar na Alemanha, só que minha graduação não é em filosofia. Eu fiz minha graduação em teatro, na UFRJ também. E, enfim, resumindo a história, né? Eu sempre tive um pendor maior para a teoria, assim, trabalhei com teatro como ator, como diretor, mas eu gostava mesmo da parte teórica. E aí, quando eu terminei a graduação, falei, não, eu quero fazer alguma coisa mais voltado para a teoria. Pensei, talvez eu tenha que migrar para a filosofia, e foi exatamente o que eu fiz. Fui para a UFRJ, quer dizer, continuei na UFRJ, mas da graduação em filosofia, da graduação em teatro, perdão, migrei para o mestrado em filosofia com o professor Roberto Machado, que inclusive faleceu no começo desse ano, enfim, uma perda, enfim, significativa para a gente, muito sentida pela comunidade filosófica do Brasil. E, bom, e daí segui em frente, assim, eu me encontrei na filosofia e é onde eu estou até hoje, mas o teatro continua me acompanhando. Enquanto eu estava no mestrado, eu trabalhava como técnico de iluminação, eu sou um iluminador com registro profissional e tudo. Mas depois que eu vim para Manaus, o teatro meio que passou a ser só uma paixão, até esse ano que eu resolvi voltar. A gente teve a Lei Aldir Blanc, né, que injetou bastante recurso na cultura do país inteiro, e aí eu, com a minha esposa e um amigo, a gente resolveu fazer uma peça de teatro que acabou de ser apresentada aqui em Manaus. Foi meu retorno depois de 10 anos afastado. Voltei como produtor e dramaturgo, escrevendo uma peça que foi encenada aqui em Manaus. Então, agora, no futuro, eu pretendo voltar a conciliar esses dois mundos, né? O teatro, uma paixão antiga que eu tinha deixado para trás, e a filosofia, que é meu ganha-pão e, obviamente, é minha paixão, assim, também. É algo que eu faço com muito gosto. Legal. Theo, tem um comentário aqui que eu acho que você vai gostar. Embora eu não tenha divulgado, eu falei para você, se acabei não divulgando, vou divulgar posteriormente. Eu vou colocar na tela um comentário de uma editora. Não sei se você já publicou aí, transformou em livro as suas pesquisas, mas está aí uma oportunidade. Ó. Eu conheço, vou colocar na tela, quer ver? Está aí, ó. Eu vou ler também, vou dar uma lida. E aí, ó, excelente iniciativa, Deodato. Muito obrigado aí por estar aí conosco, assistindo a live. Parabéns, Theo, por aceitar o convite do canal Linha de Divisa.
É o Mas, comentário aí, viu, Theo? não, Se você... sou eu que agradeço o convite, né? Eu que tenho que agradecer esse convite, Deodato. Assim, eu tô super feliz de estar aqui. Legal. Ô, Theo, se você no futuro quiser publicar aí, transformar em livro, ou se você quiser trabalhar, o pessoal dessa editora aí, eles estão muito abertos para academia, viu? Legal. A minha tese de doutorado deve sair na Alemanha agora no começo do ano. E eu ainda tenho que sentar para traduzir, assim, isso vai dar um trabalho, mas quando eu tiver com texto em português, quem sabe aí pode ser uma oportunidade. Legal. Aí, quando você tiver, você me avisa aí, eu compartilho o contato da editora com você, tá bom? Maravilha, maravilha. Legal. Não, a prosa tá muito gostosa, né? Assim, puta, melhor que isso era só ficar tomando chopinho lá e comendo peixe frito. Cara, eu estou realmente muito feliz, muito satisfeito. Sexta-feira, um calor de matar. Eu estou na cidade de Campinas, 100 quilômetros de São Paulo, no distrito onde fica a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. E já estou me preparando, viu? Eu costumo falar, né? Sexta-feira à tarde é dia de tomar um chopinho, tomar um cafezinho, ficar proseando com os amigos e pitar um cigarrinho de paia. Mineiro que sou. E então, assim, me sentindo desse jeito com você, Theo. Mas que legal, que gostoso, cara, que gostoso. Ó, deixa eu colocar aqui o objeto da nossa conversa de hoje, né? Deixa eu ver se Sim, eu sim. Então a coloquei gente vai aqui. ficar aqui proseando até. Vai embora, não para mais. Tá aqui, quer ver, ó? Tá aqui, cara, ó. Olha aí. Nós vamos conversar sobre a crítica ao racionalismo iluminista pelo... o Theo vai falar para a gente. Theo, fala para a gente aí, para a gente começar a nossa conversa. Vou deixar um pouquinho no ar aí o objeto da sua pesquisa. Por que você resolveu pesquisar o Walter Benjamin e a crítica? Vamos lá. Bom, eu estava comentando que eu migrei do teatro para a filosofia, né? E quando eu fiz essa migração, né, um tema que me interessava muito era a questão da tragédia e do trágico pensado a partir da filosofia. E aí, no meu mestrado, eu, enfim, conheci esse autor, que é o Friedrich Hölderlin, que foi um poeta e filósofo alemão ali da virada do século XVIII para o XIX. E é um autor que escreveu, enfim, pensou muito essa questão do trágico, né? Ou seja, como é que a gente traz essa questão do conflito apresentado pela tragédia, como é que a gente transforma isso numa questão filosófica. E aí, fiz minha dissertação de mestrado, isso já faz 10 anos, 2011, que eu defendi essa dissertação, e, enfim, terminei, né, aquela coisa, a gente termina o mestrado, a questão ficou um pouco em aberto para mim, eu comecei a procurar autores que mais contemporâneos que lidassem com essa questão, que pudesse, de alguma forma, dialogar com aquilo que eu tinha estudado na obra do Hölderlin. E aí me deparei com o Walter Benjamin, mais especificamente com uma das principais obras dele, né, que é a Origem do Drama Barroco Alemão, a Origem do Drama Trágico Alemão, tem uma discussão aí sobre a tradução. E aí, enfim, eu vi ali no Benjamin um diálogo possível entre esses dois autores. É um diálogo que, mesmo na Alemanha, mesmo nos comentadores lá estrangeiros, é muito pouco trabalhado, muito pouco discutido. Eu falei, bom, aí tem um projeto, aí tem alguma coisa a ser explorada. E aí, enfim, foi o projeto que eu apresentei para fazer meu doutorado na Alemanha. E, assim, ao longo dessa pesquisa, ao longo desse estudo dos diálogos possíveis entre esses dois autores, né? Óbvio, assim, Hölderlin é um autor do século XVIII, XIX, Benjamin é um autor do século XX. Benjamin conhecia bem a obra do Hölderlin, não é uma afinidade que eu inventei. O Benjamin era um leitor muito interessado pela obra do Hölderlin, escreveu sobre Hölderlin, menciona Hölderlin em vários textos dele. E eu fui vendo assim que uma coisa que unia eles era exatamente isso, né, que eu estou chamando aqui de uma crítica do racionalismo iluminista, né? Quando a gente pensa, né, nessa crítica do iluminismo, né, nesse olhar crítico, né, nesse olhar que busca elencar prós e contras, entender onde é que estão os defeitos e os desvios desse iluminismo racionalista, a gente vai pensar sempre, enfim, a primeira referência que vem à cabeça é a obra do Adorno Horkheimer, né, a Dialética do Esclarecimento, onde eles colocam, né, enfim, apresentam os problemas gerados por essa concepção excessivamente racionalista que guia, né, o projeto
da modernidade filosófica, né? Ou seja, colocando como esse cientificismo, essa perda do encantamento na realidade, essa perda de um aspecto, enfim, mais sensível, né? Não falta até a palavra aqui para explicar, ou seja, mas uma certa ditadura do racionalismo que acaba renegando alguns aspectos da experiência humana, né? Acho que experiência é uma palavra importante aqui. No entanto, né, essa obra, A Dialética do Esclarecimento, é uma obra de 1947, né, já uma obra publicada no pós-guerra, e eu fui percebendo, nesse diálogo entre o Benjamin e o Hölderlin, que essa crítica ela já está sendo construída desde o século XVIII, né? Ou seja, desde não só do Hölderlin, mas de alguns autores contemporâneos a ele, já existe ali um certo questionamento, né, acerca essa imposição, né, esse ditame racionalista, ou seja, será que a razão tem todas as respostas, né, filosoficamente pensando, filosoficamente colocando essa questão, né? Será que a razão tem resposta para todos os problemas colocados pela humanidade? Será que ela nos dá todas as respostas para aquilo que é a experiência humana, aquilo que são, sabe, as nossas vivências, aquilo que são as soluções para os problemas da nossa realidade, para os problemas assim que a gente se defronta no dia a dia, enfim, ou no plano mais metafísico, né? Tanto Hölderlin quanto Benjamin são dois autores que colocam essas questões de forma muito firme, de forma muito consistente, né? Sobretudo quando eles trazem para a discussão a arte e a teologia. Ou seja, a arte e a teologia, né? Isso, enfim, o Adorno e o Horkheimer vão ratificar, né? Ou seja, vão confirmar em algumas das suas análises, né? Sobretudo Adorno, arte e teologia vão ser dois domínios da experiência humana que não se guiam necessariamente pela racionalidade, mas que oferecem ao ser humano certas respostas e certas verdades, eu acho que um pouco se trata disso, que não necessariamente podem ser explicadas pela razão, mas são componentes essenciais da experiência humana, né? Ou seja, a arte não pode ser explicada racionalmente, a experiência teológica, a experiência religiosa, enfim, não pode ser explicada pela racionalidade, mas isso não significa que elas não sejam componentes essenciais da experiência humana. Eu acho que é um pouco isso que o Benjamin e o Hölderlin trazem. Eu acho que o diálogo deles, enfim, essa leitura que o Benjamin faz do Hölderlin e essas indicações, né, essas ideias que o Hölderlin traz, que vão ser depois trazidas, né, relidas pelo Benjamin, estão muito relacionadas a isso, ou seja, arte e teologia como formas, eu diria, não de negar, de refutar o racionalismo, enfim, essa filosofia iluminista, mas sim como forma de complementação. Ou seja, a filosofia pode ser pensada como uma busca racional do ser, uma busca racional da verdade, mas ela não pode, em nenhum momento, esquecer e deixar de lado essas outras partes, né? Esses outros campos essenciais da experiência humana, que são a arte, a teologia. Enfim, acho que esse talvez seja o coração da minha pesquisa e o coração do que eu tentei explorar nessa minha pesquisa de doutorado. Enfim, ainda estou tentando desdobrar de alguma forma.